Olá! É comum para o paciente que recebe diagnóstico de artrose de quadril e, consequentemente, a indicação de cirurgia de prótese no quadril, ficar na dúvida sobre a qualidade do implante, sobre o tipo do implante, sobre qual a durabilidade do implante. Meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico ortopedista e vou explicar para vocês qual foi o meu processo de escolha da melhor artroplastia, da artroplastia que eu considero a melhor prótese do quadril para o paciente e tentar responder essas diversas questões que os pacientes têm. Então, existem 4 fatores importantes na escolha de um implante. A durabilidade do implante, documentado em publicações internacionais com segmento clínico. A tribologia, que é a superfície de atrito entre um implante e outro, é a junção onde se movimenta o quadril. A representação deste implante no Brasil. E, não menos importante, o treinamento do cirurgião. Vamos começar falando, nesse primeiro módulo, sobre a durabilidade do implante. O médico cirurgião e o paciente, ambos desejam a mesma coisa, que é a durabilidade máxima do implante, que a cirurgia seja realizada da forma mais impecável possível para que esse evento seja um evento único para o paciente e ele nunca mais precise de uma nova cirurgia do quadril. Então, começando pelo tópico da durabilidade do implante, eu vou falar sobre o NICE. O NICE é o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e seus Tratamentos, um instituto criado na Inglaterra, onde tem o objetivo de auxiliar o sistema de saúde inglês nas melhores decisões baseadas em evidências. Sendo assim, o NICE tem um parecer muito claro sobre as escolhas de implantes no Reino Unido. Isso ajuda o médico e o paciente nas decisões informadas, baseadas na ciência. O NICE recomenda que somente se utilize implantes que tenham a durabilidade acima de 95% em 10 anos. Veja bem, não significa que a prótese dure apenas 10 anos, significa que, no mínimo, 95% das próteses utilizadas têm que durar 10 anos. Se aceita apenas uma taxa de troca de prótese de 5% a cada 10 anos. Esse é o mínimo que o NICE recomenda. Isso é muito importante. Porém, essa meta, definida pelo NICE de 95% em 10 anos, ela não foi inventada. Essa meta surgiu dos registros nacionais. O que são os registros nacionais? Para se calcular qual o melhor implante de uma forma imparcial, alguns países criaram seus registros nacionais. Esses registros nada mais são do que uma grande equipe que segue todos os pacientes que realizaram próteses articulares de quadril, de joelho, durante toda a vida do paciente, ou até que ele necessite a troca de um implante por algum motivo. Os registros analisam todos os eventos que ocorrem com o paciente, pois é uma forma de monitorar como que está se comportando os implantes. Esses países de excelência em saúde, eles querem o melhor para o seu paciente e desejam que o paciente realize apenas uma cirurgia, uma prótese definitiva. Em suma, os registros são conhecidos por serem a melhor forma de se calcular o desempenho e a durabilidade de um implante. Claro que diversos outros estudos também contribuem, mas os registros têm um papel fundamental, pois eles acompanham todos os pacientes, independente do cirurgião, independente do hospital, independente do seu plano de saúde. Aqui estão os registros mais famosos, os primeiros registros que surgiram: o sueco, o norueguês, o britânico e o neozelandês. E aqui estão os links, isso é de domínio público, qualquer pessoa pode consultar. O Brasil também está começando com seu registro, que se chama REMPRO. E isso é uma iniciativa excelente, que a partir do registro nacional nós vamos poder conhecer como que está se comportando os implantes nacionais. Porém, é um registro muito recente. Ele iniciou em 15 de novembro de 2010. Nós ainda não temos a resposta pelo tempo e pela abrangência, que no momento é um registro que está limitado a alguns hospitais e escolas. Aqui um exemplo de 4 próteses de quadril, 4 implantes.
Notem que eles têm diversas características semelhantes. Eles são cuneiformes, eles têm uma cabeça. E apenas pelo aspecto dos implantes não é possível determinar a durabilidade e nem a qualidade do implante. Então aqui a gente está entrando já dentro do registro. E notem que dentro do registro sueco, apenas 3 implantes tiveram um desempenho acima de 95% em 10 anos, conforme a recomendação do NICE. Isso já demonstra que não é uma meta simples de ser atingida. É um padrão muito alto de exigência. A maioria dos implantes no mercado não tem estudos que comprovem essa métrica. De novo, aqui demonstrando os 4 implantes que eu dei como exemplo, e aqui a curva desses implantes demonstrando qual é o desempenho deles num período de 10 anos. Notem que 3 implantes estão agrupados nessa linha principal, os 3 implantes estão agrupados, porém tem um implante que destoa de todos os outros, ficando abaixo da métrica recomendada pelo NICE. Notem que esse gráfico demonstra apenas o período de 10 anos. Diversas das próteses aqui apresentadas, elas têm uma medição acima de 10 anos, mas por motivo de comparação, se escolheu o período de 10 anos para mostrar como essa métrica é difícil de ser obtida e é uma métrica muito boa, a durabilidade acima de 95% em 10 anos. Tem implantes que têm durabilidade superior a isso, e eu vou mostrar para vocês. Notem nesse gráfico que a prótese de Exeter com determinada superfície de atrito demonstra uma durabilidade acima de 95% em 17 anos. Notem que já não estamos mais falando de 10 anos, já estamos em 17 anos. E esse é um desempenho muito bom. Um desempenho tão bom que chamou a atenção de toda a comunidade científica. O que está acontecendo com esse implante que tem um desempenho tão bom? Então, é natural que os pesquisadores se voltaram para estudar muito esse implante que estava demonstrando um desempenho muito acima da média e acima de uma métrica muito exigente. Vejam que interessante o que foi dito nesse congresso em Londres, esse congresso de especialistas em quadril em Londres em 2011. O que existe de novo em artroplastia de quadril, que é o mesmo que prótese de quadril? Aqui fala que a maioria dos registros nacionais demonstra que a média das próteses tem uma durabilidade mais ou menos de 90% em 10 anos. Então a média tem uma durabilidade abaixo do recomendado pelo NICE. Porém, nessa reunião, chama-se a atenção do implante de Exeter, que o grupo de Exeter demonstrou que um implante bem realizado pode durar muito mais do que 30 anos, desde que a cirurgia primária seja muito bem feita. E mesmo que se aumente o número das cirurgias primárias, um procedimento bem realizado com as técnicas preconizadas por Exeter faz com que o implante de Exeter dure muito bem mais do que 30 anos. Veja bem, já não estamos mais falando de 10, nem de 17, estamos falando de 30 anos de durabilidade. Isso é uma métrica excelente. Poucos implantes chegam a essa métrica e a essa idade de durabilidade. Então agora eu vou demonstrar para vocês alguns estudos mais específicos em alguns pacientes, um grupo de pacientes diferente. Por exemplo, como que se desempenha a prótese de Exeter no grupo de pacientes abaixo de 50 anos? Esse é um grupo muito estudado na comunidade de quadril, porque sabe-se que os pacientes abaixo de 50 anos eles têm uma massa muscular maior, eles exigem mais o implante. Alguns pacientes desejam fazer algum grau de atividade física também. E essa exigência maior do implante também serve para a gente medir como que esse implante vai se desempenhar ao longo do tempo, especialmente num grupo tão exigente. Então notem esse estudo de 17 anos da prótese de Exeter. Olhem esse gráfico. Aqui o número de próteses que estão sendo utilizadas ainda e aqui o número de anos. Um total de 17 anos de acompanhamento desses pacientes sem a necessidade de troca de nenhum implante. 0 trocas em 17 anos num grupo muito exigente em relação à prótese do quadril.
E agora um dos estudos que mais chamou a atenção da comunidade científica, o acompanhamento de longo prazo do implante de Exeter, realizado em 33 anos. Então, a necessidade de reoperação por soltura femoral é de menos de 3,23% em 33 anos. Esse é o implante atual que mais dura a venda no mercado internacional. Nenhum implante que está à venda neste momento superou essa métrica. Vejam só esse gráfico sobre a durabilidade do implante. Aqui nós temos diversos tipos de implantes, todos misturados, no registro neozelandês. E notem, os 2 melhores implantes em 7 anos nesse registro que é mais jovem, de novo, Exeter e Exeter. Os 2 melhores num outro país, realizado por outros cirurgiões em outros hospitais. Esse resultado é consistente, ele se mimetiza em todos os lugares onde o registro foi aplicado. Notem de novo, só que agora no registro nacional da Inglaterra, onde foi criada a prótese de Exeter. O implante de Exeter é 6 vezes mais utilizado do que o segundo colocado. Isso não se deve ao fato do implante ter sido criado na Inglaterra. Isso se deve ao fato do grande desempenho, excelente desempenho que esse implante dispõe e o reconhecimento pelo governo que quer oferecer uma excelência em saúde para os seus pacientes e assim como o reconhecimento dos cirurgiões que querem oferecer para os seus pacientes um implante de alto desempenho para que seja o único realizado na vida desses pacientes. Aqui então um reporte do registro britânico mostrando que o implante de Exeter foi a escolha em 66% dos casos, sendo a marca mais comumente utilizada. Então notem que mesmo que digam que implantes são semelhantes, que próteses de quadril são semelhantes, não é bem assim. Nós temos diversos registros provando que os implantes não têm o mesmo comportamento. E isso se repete em diversos países. Nós temos que escolher implantes que nos permitam ter uma longa durabilidade. De novo, esse gráfico chama muita atenção. Notem o implante de Exeter, aqui no canto, o volume de implantes realizados entre 2009 e 2013 em relação a todas as outras marcas. É muito expressivo. Mais uma vez, isso é o reconhecimento do cirurgião e do país pela qualidade de um implante. O mesmo gráfico agora no registro neozelandês, que é um registro mais jovem, de 2008 a 2012. Talvez outras marcas no gráfico tenham se modificado, porém o número 1 continua sendo o implante de Exeter sendo o mais utilizado. Mais uma vez, o resultado se reproduz em outro país. Eu espero ter podido demonstrar que existem diversos estudos sérios em diversos países e estudos reconhecidos pela comunidade científica que demonstram como se comporta os implantes a longo prazo. Nós não precisamos tentar adivinhar como um implante se comporta. A gente tem resultado palpável de muitos anos demonstrando o desempenho de cada tipo de implante. E basta acessar essas informações que são de domínio público para fazer a melhor escolha possível para que o paciente que vai realizar o implante do quadril faça apenas uma cirurgia de quadril. Isso é muito importante do ponto de vista da vida pessoal do paciente, para que ele não seja submetido a uma troca de prótese de forma precoce, e também é uma coisa importante do ponto de vista social, para um paciente não ter que se afastar novamente, não ser submetido a uma nova cirurgia. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista, especialista em quadril, e essa é a primeira parte de 3 partes sobre como escolher uma prótese de quadril. Obrigado.